Olá, comunidade Somos Um, que lindo estar aqui com você nesse domingo de Páscoa e eu quero que você declare para a pessoa que está ao seu lado, Feliz Pessah. Feliz Pessah, André? Pessah é uma expressão no hebraico que significa passagem. E hoje nós vamos explicar para a igreja o que simboliza a Páscoa, o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Esse é o tema de hoje, o verdadeiro significado da Páscoa, a verdadeira Páscoa. E eu quero que você, em nome de Jesus, receba a palavra de hoje, que Deus falará ao seu coração. Meu amado, a Páscoa ela foi realmente deturpada aqui no Brasil e na cultura do Ocidente. Muitas pessoas entendem que Páscoa é coelho, que Páscoa é chocolate, e muitos não sabem o real significado. Alguns dizem até que Páscoa é ressurreição. E a única coisa que a ressurreição tem a ver com a Páscoa é que aconteceu na época da Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com ressurreição. Páscoa simboliza a passagem para um novo tempo. Realmente aquele povo foi passar pelo deserto, onde Deus separou. Você sabe por que o povo ficou no deserto? Porque o povo ficou separado ali. Ele ficou um tempo ali separado, longe de toda a cultura estrangeira, longe de todo o povo que poderia contaminar a cultura de Deus, e naquele momento foi celebrada a Páscoa. A Páscoa estava ali para ser um decreto perpétuo, e eu vou te ensinar isso durante todo esse estudo, durante toda essa célula que você irá aprender hoje. E para ilustrar essa história, eu quero contar uma história para vocês. Uma vez um menino chega para o pai e pergunta: pai, o que é Páscoa? Ora, filho, Páscoa é a festa religiosa. Igual o Natal, pai? É, parecido. Só que Natal comemora-se o nascimento de Jesus. E na Páscoa, se eu não me engano, comemora a ressurreição. Ressurreição, pai? Sim, filho, ressurreição. Ô Maria, vem cá, ensina para esse menino o que é a Páscoa. Sim, explica para essa criança. Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus. 3 dias depois de ter sido crucificado, ele ressuscitou. Depois dele morrer. Subiu aos céus. Está entendido? Mais ou menos. Mãe, Jesus era um coelho? Que isso, menino? Tu não diga uma coisa dessa. Coelho? Jesus Cristo é o Pai que está no céu. Nem parece que você vai para a igreja aprender na salinha. Oh, mãe, mas o Pai do céu não é Deus. É, filho, Jesus é o Filho, mas ele é Deus, é a mesma coisa. Vai estudar isso na salinha, pergunta para a tia da salinha que ela vai te dizer. É a Trindade, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ó, mãe, agora você complicou a minha cabeça toda, hein? Eu não quero mais entender esse negócio, não. Mãe, me pergunta, eu quero fazer mais uma pergunta. Coelho põe ovo, mãe? Chega, deixa eu fazer o almoço que eu ganho mais. E o filho vai ao pai de novo e pergunta: pai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa? Era melhor. Não era melhor o peru, já que o senhor falou do Natal? Ó, pai, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é? E que dia que ele morreu? Isso eu não sei. Mas não foi na Sexta-feira Santa. Mas que dia e que mês que foi? Se foi na Sexta-feira Santa? Tentando controlar os nervos, o pai faz a seguinte pergunta: sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só não aprendi que ele morreu na Sexta-feira Santa, eu só aprendi isso, que ele morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. Um dia depois, portanto, né, pai? Ah, filho, 3 dias. Se ensinaram 3 dias, quer dizer que é 3 dias. Mas se ele morreu na Sexta-feira Santa, como é que é 3 dias depois no domingo, pai? Não deveria ser na segunda? Não será que Jesus morreu na quarta-feira para realmente fazer o que deveria acontecer? E aquela família ficou sem entender o que estava acontecendo. E o filho faz mais uma pergunta: pai, estão malhando Judas lá fora. E é sábado de Aleluia. Mas se Jesus morreu na sexta-feira e Judas tinha morrido antes, por que estão malhando ele hoje? Ah, não sei, meu filho. Não seria malhar no dia certo, pai, melhor? E o pai fica nervoso e sai dali e chega para sua esposa e fala: olha, eu estou com pena. E a mãe dele pergunta, né? A mãe da criança: pena de quem? Eu estou com pena da tia da salinha das crianças, para ensinar para essa criança o que é a Páscoa. Amada, essa história ela ilustra um pouco do que a Páscoa representa. Mas eu quero que você aprenda a adorar o Senhor com a Páscoa. E eu vou te ensinar, depois dessa canção, o que a Páscoa simboliza. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Amém, Jesus. E dentro da noite brilhou, Aleluia. das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, Aleluia. igual a Deus. Declare isso na sua casa, meu irmão. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar: se Deus está conosco, não há o que temer, meu irmão. Aleluia. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Agora você vai declarar crendo. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Amém. Seu Deus, eu abençoo o Senhor e declaro, em nome de Jesus, um feliz Pessá para cada um que está em sua casa, uma feliz Páscoa, que eles possam celebrar o verdadeiro significado da Páscoa, adorando a Deus em nome de Jesus, em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Pai, nós abençoamos cada uma pessoa que está em sua casa, em sua célula, celebrando a vitória do Senhor, celebrando a Páscoa para a honra e a glória do Senhor. Amém, amém e amém. E aí, André, você queria ser a professora da salinha? Para tirar a dúvida dessa criança. E aí, morreu na sexta-feira, sábado de aleluia, malho Judas, mas Judas morreu antes, é 3 dias depois. E eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus, para você ter uma noção, ela diz que era necessário, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também era necessário que o Filho do Homem ficasse 3 dias e 3 noites, aleluia, morto, para que pudesse ressuscitar. E eu quero que você entenda isso, porque realmente é um significado da Páscoa que a cultura ocidental deturpou de uma forma muito forte. Eu não estou aqui condenando literalmente a prática de alguns preceitos, mas o que eu quero que você entenda, que o verdadeiro significado, ele entrando no seu coração, todo preceito que não é de Deus, vai sair da sua vida. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 23, de um rei chamado Josias, que foi um rei segundo o coração de Deus. E eu quero que você, em nome de Jesus, possa ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 23, do verso 21 ao 25. A Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Você vai chegar depois do livro dos Reis. Você vai receber de Deus. Samuel, Samuel, Reis, Reis. Então o rei deu a seguinte ordem, 2 Reis 23, 21 ao 25. A todo o povo:
celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus. Que autoridade, né, para decretar, para celebrar a Páscoa. Como tivemos agora um decreto para nós jejuarmos, uma autoridade de Deus, agora há pouco, isso é um sinal profético para nós. Conforme está escrito nesse livro da aliança, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias do rei de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada a Páscoa como essa. Assim como nunca nenhum presidente tinha decretado um jejum. Mas no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médios, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Eu vou ler até aqui. Meu amado, eu quero que você, em nome de Jesus, possa entender um dos simbolismos da Páscoa. É você tirar da sua vida tudo que é contra os preceitos de Deus. Josias, além de celebrar, ele tirou da sua vida a idolatria, o espiritismo, tudo aquilo que não estava de acordo com os preceitos de Deus. Tudo aquilo que consultava mortos, ele tirou da vida dele. Esse é o real significado da Páscoa. Como eu disse aqui na introdução, a festa americana chamada Happy Easter, ela realmente vinha para celebrar algo contrário à cultura da Páscoa. E eu quero que você, em nome de Jesus, possa celebrar a verdadeira Páscoa. E você vai aprender comigo aqui que Páscoa não é a ressurreição. A ressurreição ocorreu no momento que Jesus morreu, que foi durante a Páscoa. Mas não é literalmente a ressurreição. E eu quero te colocar aqui alguns pontos que você vai entender, assim como aquele povo, quando celebrou a Páscoa, ele estava no deserto 40 anos. E eu te faço uma pergunta, você sabe por que aquele povo ficou no deserto? Por que Deus tira o povo de um lugar e coloca no deserto? Sem nenhuma cultura em volta, sem nenhum estrangeiro, sem nada, colocando nenhuma cultura, nenhum trejeito, nenhuma mania diferente. Deus separou o povo de Deus para que ele pudesse não ser contaminado com as coisas de fora. E aquele povo recebeu a sua lei, recebeu a aliança de Deus e eles ali celebraram. Eu quero colocar aqui com vocês 10 motivos para você celebrar a Páscoa. E o primeiro deles é muito simples. Eu celebro a Páscoa porque Jesus celebrou. No livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 12, 16 e 17. Versículo 12, depois eu já pulei para o 16 e o 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Eu quero te dizer que Jesus e os 12 celebraram a Páscoa. Jesus e os 12 celebraram a Páscoa. E isso é o maior motivo que eu celebro a minha Páscoa. Porque Jesus celebrou. E ele fez da forma como na lei estava escrito. E ele acrescentou um elemento que foi o vinho. E eu vou explicar isso mais à frente. Você em breve vai estar aí com todos os elementos que na Páscoa foi celebrado com Jesus. Você vai celebrar a Páscoa. E isso é muito lindo. O segundo motivo pelo qual eu celebro a Páscoa é que a Páscoa, aleluia, me traz a ter um encontro com Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, no verso 18, diz assim a palavra do Senhor: muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Foram ao quê, André? Foram ao seu? Ao seu encontro. Ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olha como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eu quero te dizer que a Páscoa, ela traz um encontro com Deus. Da mesma maneira que o povo judeu lá no Egito, quando foi para o deserto, não podia celebrar a Páscoa estrangeiro. O que significa isso hoje? Aquele que não é um cristão. Não podia celebrar a Páscoa um estrangeiro residente. Pessoas que estavam muitas vezes vindo à igreja, mas o coração dela não tinha aceitado Jesus ainda, não tinha batizado, não era um discípulo.
Não podia celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é coisa séria. A Páscoa nos leva a ter um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus não é a mesma pessoa. A terceira coisa, o terceiro motivo pelo qual nós celebramos a Páscoa, é que eu celebro a Páscoa, pois ela ativa o discipulado. Por os estrangeiros não poderem celebrar a Páscoa, muitos iam até os líderes para poderem circuncidar. E eu quero dizer que muitas pessoas da sua família, muitas pessoas, os seus parentes, os seus amigos, que não são de Jesus, vão querer celebrar a Páscoa com você. E eles vão ter um encontro com Jesus. E eles vão batizar. E eles vão encontrar a vida com Deus. E diz aqui no livro, aleluia, no livro de Números, no capítulo 9, diz assim, no versículo 6 e 7. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se havia tornado impuro por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão. Procuraram quem, André? Moisés e Arão. Ou seja, procuraram os seus líderes. E chegaram até os seus líderes e disseram: Moisés, nós nos tornamos impuros porque tocamos num cadáver. Ali começou a confissão de pecado. No Antigo Testamento. E aí você começa a entender porque Tiago escreve: é necessário que confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para vocês serem curados, para vocês serem purificados e poderem celebrar a Páscoa do Senhor. Não podemos celebrar a Páscoa do Senhor de forma impura. E o discipulado, ele traz a cura. A confissão do pecado, a Bíblia fala que traz a cura. E a Páscoa, ela ativa esse discipulado. A Páscoa, pela pessoa, poxa, eu não posso celebrar porque eu estou afastado de Deus. Ela vai querer procurar um líder, procurar alguém que você vai convidar para ter esse encontro com Deus. A Bíblia também diz no livro de Êxodo, que explica mais categoricamente o que é o estrangeiro que não podia celebrar. No versículo 43 ao 45. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado só poderá comer a Páscoa depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado não comerão. Assim, se eu tivesse alguém aqui na igreja contratado para filmar, não, nós temos alguém no ministério que faz isso. Mas se eu tivesse alguém aqui contratado para tocar, como existem algumas culturas fora, ele não poderia celebrar a Páscoa, porque ele não faz parte daquela família. Ele é um contratado apenas para ajudar. Da mesma maneira como o temporário, aquele que o coração dele não está ali. Ele sabe que está ali só por um período, mas depois ele vai embora. Esse também não poderia celebrar a Páscoa. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a Páscoa ela ativa o discipulado. Para você que era apenas um participante, torne-se um membro. Você que é um membro, torne-se um discípulo. Você que é um discípulo, torne-se um líder de Deus, que vai influenciar outras pessoas. Eu também celebro a Páscoa, meu irmão, porque a Páscoa, aleluia, eu celebro porque eu não sou mais desse mundo. Eu não sou. Declara aí na sua casa, na sua família, eu não sou mais desse mundo. Obrigado, André. Deuteronômio 16:1. Observe o mês de Abide e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois o mês de Abide, de noite, eles os tirou do Egito. E diz aqui no versículo 3, não comam pão com fermento, mas durante 7 dias comem pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, saíram do mundo. E quem é o pão da vida? É Jesus. Então tire esse fermento da sua vida. E Jesus, o fermento simboliza o pecado. E esse pão da vida sem nenhum pecado, ele morreu por nós. Ele morreu por você. Essa é a verdadeira Páscoa do Senhor. E diz aqui a Bíblia, lembrem da época em que saíram do Egito. Quando você comer a erva amarga daqui a pouco na sua casa, você vai lembrar da amargura do pecado. Você vai lembrar como a vida do pecado traz consequências no seu casamento, traz consequências na sua vida financeira, traz consequências na sua vida familiar, traz consequências em todas as áreas da sua vida. Mas Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Então eu quero repetir aqui os tópicos. O primeiro, celebra a Páscoa porque Jesus celebrou. Eu celebro a Páscoa porque eu vou ter um encontro com Deus. A Páscoa ativa o encontro com Deus. Eu celebro a Páscoa, pois ela também ativa o discipulado, aquele que não poderia celebrar, ia até Moisés e falava os seus problemas, abria o coração com o seu líder. Eu quero declarar que a Páscoa, aleluia, faz a gente declarar, eu não sou mais desse mundo.
E o quinto motivo, eu celebro a Páscoa, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. No livro de Mateus, capítulo 26, tendo dito essas coisas, disse Jesus a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele foi entregue como Cordeiro Pascual. Ele foi entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele foi, aleluia, morto em nosso lugar. Mas eu quero te dizer que ele não apenas morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. Como disse o profeta Oséias: vinde e voltemos ao Senhor, pois ele nos resgatou e nos sarará, fez a ferida e curará, e revigorará, e viveremos diante dele ao 3º dia. O profeta Oséias declarou isso, e eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão: ele vive e podemos crer no amanhã. A 6ª coisa que eu celebro a Páscoa. Eu celebro a Páscoa porque eu amo a minha igreja, eu amo a minha célula. A Bíblia diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, diga a toda a comunidade, contextualizando, somos um, que no 10º dia desse mês, ou seja, hoje, domingo, homem, aleluia, todo homem deve separar um cordeiro, e você tem na sua casa aí um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo. Quem sabe na sua casa aí tem um vizinho, quem sabe na sua casa tem um amigo, aleluia, que entregando a vida para Jesus hoje, que você, em nome de Jesus, vai fazer esse apelo. Ele vai entregar a vida a Jesus. Ele vai entregar a vida ao Senhor, ou seja, ele vai se circuncidar. Isso é muito lindo, meu irmão. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. E Jesus é esse cordeiro sem nenhum defeito que tirou o pecado do mundo. Assim como na Páscoa se matava o cordeiro por causa do pecado das pessoas antigamente, hoje o Cordeiro de Deus tira todo o pecado do mundo. O 7º motivo pelo que eu celebro a Páscoa é porque eu sou protegido por Deus, André. Nós somos protegidos por Deus, Alexandre, você que está aí atrás dos bastidores. Grazi, nós somos protegidos por Deus. Rafael, nós somos protegidos por Deus. Êxodo 12, 11. Ao comer, estejam prontos para sair. Cintos no lugar, sandálias nos pés, cajados na mão. Arabá, eu dificilmente sou tomado em profecia, mas eu quero declarar, meu irmão. Assim como aquele povo, quando ele celebrou a Páscoa, eles estavam impedidos de cultuar a Deus. Mas quando celebraram a Páscoa, eles passaram a ser autorizados. Faraó abriu o coração, era a autoridade daquele lugar. Eu quero declarar que o faraó espiritual está abrindo o coração e nós vamos começar a cultuar a Deus em espírito e em verdade, nos templos, nas casas, em todos os lugares, para a honra e a glória do Senhor, porque você é protegido por Deus, meu irmão. Aleluia, assim diz a palavra do Senhor. Diga a toda a comunidade de Israel isso. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tantos dos homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas. Aleluia. Esse será o sinal para indicar as casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição, a praga do coronavírus não os atingirá. Aleluia, quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes, os seus filhos, comemorarão como festa ao Senhor, a festa da Páscoa. Comemorem como um decreto perpétuo, diz o Senhor. E é por isso que até hoje nós comemoramos a Páscoa. E eu quero declarar sobre a sua vida. Esse foi o sinal. Depois, quando Moisés e Arão foram a Faraó. Aleluia, 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 aleluia. Eles começaram, meu irmão, a abrir o coração. E eles liberaram o povo. Para quê? Para cultuar a Deus. E quais foram os elementos que eles colocaram? E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Aqui no livro de Êxodo 12, versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Mas diz no versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cintos no lugar, cinturão da verdade. O pai da mentira está sendo derrotado nessa noite em nome de Jesus. Faraó, o diabo, está sendo aniquilado e nós cultuaremos a Deus em espírito e em verdade.
O segundo elemento que o povo de Deus tinha que colocar era sandálias nos pés. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Sandálias do Evangelho da Paz. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de irmos abrir, aleluia, o caminho. Pessar significa passagem. Não é ovinho, não é coelhinho. É passagem para um novo tempo. É passagem para um tempo de Deus para a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Além, aleluia, além do cinto da verdade, além da sandália, cajado na mão. É tempo de liderar. Cajado significa liderança. Cajado significa cuidar de vida. Cajado significa cuidar de ovelha. Esse é o tempo para a sua vida. É um tempo de vitória. É um tempo de alegria. É um tempo de bênção, diz o Senhor, em nome de Jesus. O oitavo motivo que eu celebro a Páscoa. Porque a Páscoa, aleluia, atrai novas famílias para Jesus. Quem crê nisso aí, amém? Êxodo 12, 43. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, depois que batizar, depois que aceitar Jesus, depois que tiver compromisso com Deus. Mas o residente temporário, aquele que só vem para o culto por vir, aquele trabalhador contratado, aquele que trabalha para a igreja para fazer um serviço, mas não tem compromisso. Ou seja, Deus está te chamando para o compromisso com Ele. Deus está te chamando, meu irmão, você não é contratado apenas, diz o Senhor. Você é um membro da família da fé, diz o Senhor. É assim que Ele está dizendo para você, você não é pago contratado apenas. O trabalhador, ele é digno do seu salário, mas você é uma bênção no reino de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, para a sua vida, para a sua família. Eu celebro a Páscoa, porque ela atrai novas famílias a Jesus. Verso 46, Êxodo 12. Vocês a comerão numa só casa, numa célula. Não levem nenhum pedaço de carne para fora de lá da casa, nem quebrem nenhum osso. Você sabia que nenhum osso de Jesus foi quebrado? Quando o guarda veio quebrar o seu osso, não quebraram. Esse é mais um símbolo da Páscoa. Versículo 47. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa terá que circuncidar todos do sexo masculino da família. O que Deus quer é você proteja o seu filho nessa Páscoa. Que você ensine para ele o verdadeiro significado da Páscoa. Proteja os seus filhos em nome de Jesus. Voltando aqui. Primeira coisa que eu celebro a Páscoa, porque Jesus celebrou. Diga aí, meu irmão, porque Jesus celebrou. Segunda coisa, porque o encontro é tremendo. Diz aí, o encontro com Jesus é tremendo. A terceira coisa, eu celebro porque ativo o discipulado. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. A quarta coisa, celebro a Páscoa porque não sou mais desse mundo. Diga, eu não sou mais desse mundo. A quinta coisa, eu celebro a Páscoa porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. A sexta coisa, eu celebro a Páscoa porque eu amo a minha célula. Eu amo a minha comunidade. Aleluia. Sétima coisa, eu celebro a Páscoa porque eu sou protegido por Deus. O sangue de Jesus está nos umbrais da sua porta e nenhuma praga chegará. Eu celebro a Páscoa para atrair novas famílias a Jesus. E nono, eu celebro a Páscoa porque eu sou obediente, chamado de Deus. Meus filhos são protegidos e eu adoro o Senhor de todo o coração. Eu celebro a Páscoa, sabe por quê, meu irmão? Eu já vou juntar com o tópico 10. Porque vale a pena tomar a decisão de celebrar a verdadeira Páscoa e abrir mão de toda a cultura que não é a cultura de Deus. Eu quero ler com vocês Hebreus 11, do 23 ao 29. Diz aqui no versículo 23 que pela fé, André, Moisés, esse que libertou o povo do Egito, que deu os decretos da Páscoa, nascido, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Eu quero declarar, você não é comum. Você não é qualquer um. É uma coisa que minha mãe sempre falava para mim, minha avó. Ah, mas todo mundo faz. Você não é qualquer um. Aleluia. Você não é qualquer um, né, André? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Você não é. Você celebra a verdadeira Páscoa. Aleluia. E diz aqui, e não temer o decreto do rei. Uau! Aleluia! Meu amado,
aquilo que vem, aquilo que é teu, ninguém rouba. Aquilo que Deus coloca no teu coração, você pode cultuar Deus aí na tua casa. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Teve um decreto, mas eles não deixaram de adorar a Deus. Eu quero declarar, meu irmão, que esse decreto do faraó que é contra a lei de Deus, ele está cancelado em o nome de Jesus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que simboliza Faraó? O diabo. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Canta essa parte, André. Eu não sei se você vai saber a nota, mas vai dar certo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Tenta tirar a nota aí, André. E declara isso. Eu não sou mais escravo do medo. O que que nós somos? Eu sou filho de Deus. Você que está aí na célula, declare. Eu não sou mais escravo do medo. O que que nós somos? Eu sou filho de Deus. Continua dedilhando essa. Pela fé, Moisés já adulto. Eu estou lendo Hebreus 11, agora 24. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferido ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Você sabia que toda essa festa, essa cultura americana, ela vem do Egito? Eu quero declarar, meu irmão, que isso que está entrando no Brasil, que entrou no Brasil, está acabando, porque nós vamos celebrar a verdadeira Páscoa de Jesus. Declarando que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito. Pela fé, saiu do mundo. Pela fé, ele saiu dessa cultura, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Isso é a fé. Você precisa perseverar para celebrar a verdadeira Páscoa. Pela fé, versículo 28, celebrou a Páscoa. Repita comigo, igreja, pela fé. Celebrou a Páscoa. Sabe quem que celebra a verdadeira Páscoa? Isso é Novo Testamento, meu irmão. Isso é livro de Hebreus. Sabe quem celebra a verdadeira Páscoa? É quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Jesus. Aleluia! E fez a aspersão de sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Eu quero declarar que essa cultura não vai pegar o seu filho. O seu filho entendendo o verdadeiro significado, agora há pouco, quando ele comer a erva amarga, que está lá em Êxodo 12:8, a erva amarga, quando ele comer, aleluia, o pão sem fermento, mas antes disso ele vai comer o cordeiro, que simboliza Jesus, que vai tirar toda aquela amargura que você tiver na sua boca e lembrar do seu pecado do passado, lembrar quem você era, quem sabe você líder, pede para cada um, quem quiser, dar um testemunho e dizer um nome que representa o pecado dele antigamente. O meu irmão, era drogado, adúltero. Essa era a amargura, mas quando eu como o cordeiro, eu sei que ele tirou o pecado do mundo. Quando eu pego o pão da vida e eu como esse pão, aleluia, um pão sem fermento, sem pecado, simboliza que aquela amargura do pecado, que me faz amargurar outras pessoas, que me faz desistir do meu chamado, quando eu pego esse pão da vida sem pecado, eu volto a querer cuidar de vida. Por quê? Lembra da Páscoa? Um dos elementos é o cajado. E quando eu pego o sangue, que foi um elemento que não tinha lá no Antigo Testamento, mas que Jesus colocou esse elemento, o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Declara aí comigo, meu irmão, pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. Pelo sangue de Jesus, eu sou santificado. Diga, se eu ando na luz, como Ele está na luz, tenho comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus me limpa, agora e continuamente, de todo o pecado. E o Senhor me vê como se eu nunca tivesse pecado. Eu quero abençoar a sua vida, meu irmão. Eu quero declarar que o sangue que verteu quando ele foi traído no Getsemane, está tirando da tua vida toda a traição que você recebeu e fez. O sangue de Jesus, quando colocaram e bateram com azorrague na sua costa, está tirando toda a enfermidade da sua vida, inclusive o coronavírus, inclusive as doenças que estão sendo decretadas, dengue, chikungunya. Eu declaro a cura da tua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, o sangue que verteu quando colocaram a coroa de Jesus, a coroa de espinhos, aquele espinho que simboliza a escassez financeira, que nesse tempo, onde a economia está sendo ferida, eu quero declarar que Deus vai reverter esse quadro da tua empresa, Ele vai reverter esse quadro da tua família, Ele vai representar você que é autônomo, você que foi mandado embora. Eu quero declarar que Deus tem coisa maior para a tua vida, em o nome de Jesus. O sangue que verteu quando arrancaram a barba, toda a crise de identidade, você que não se vê mais como homem, você mulher que não se enxerga como mulher, você que não se enxerga como líder, não se enxerga como pai de família, eu quero declarar que a tua identidade é essa. A tua identidade é você nasceu em Cristo para crescer e multiplicar. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o sangue que verteu, meu irmão, esse sangue, aleluia, que Ele colocou como elemento da Páscoa, que não tinha, porque Ele ia derramar esse sangue na cruz do Calvário. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse sangue que verteu quando furaram suas mãos, você vai ser produtivo onde você colocar a sua mão, você vai ser abençoado. Aquele sangue que verteu pelas suas mãos, onde você botar a tua mão, terá prosperidade, terá produtividade. O sangue que verteu quando furaram os seus pés, onde você botar a planta do teu pé, Ele vai te dar como herança. Isso é para os verdadeiros filhos de Deus. Você vai começar numa situação e Ele vai te colocar em outra situação. Você vai começar, às vezes, ali como auxiliar. Ele vai te tirar de cauda e vai colocar você como cabeça, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está me vendo aí, Ele vai te tirar dessa situação. Os sofrimentos leves e momentâneos não vão se comparar com a glória que há de vir. E eu quero declarar que o sangue que verteu quando furaram o seu coração, você que foi ferido por traição, você que foi ferido pela enfermidade, pelo abuso sexual, por qualquer situação, pela miséria, você que foi ali viver uma infância difícil, você que não teve identidade de pai e mãe correta, eu quero declarar que isso, o sangue de Jesus, está vindo sobre a sua vida, sobre a sua família. E declare comigo, meu irmão: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Creio que Tu e somente Tu tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Diga: eu recebo as 5 confissões do sangue de Jesus e as 7 bênçãos dos 7 derramamentos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu abençoo a vida de cada um que está me vendo aí, do outro lado dessa câmera, na televisão, no celular, no tablet, ó Deus, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Pai, abençoe essas pessoas agora. Aplicamos o sangue de Jesus sobre elas e declaramos um novo tempo. Declaramos que assim como aquele povo saiu do Egito e foi cultuar a Deus, essa Páscoa vai decretar a celebração e nós vamos fazer o culto dos cultos, muito mais forte que qualquer chegada do encontro, que vai decretar a salvação de muitas vidas para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? E isso é profético, porque quando o povo saiu, assim diz o Senhor, eu, como tomado em profecia, eu digo para a tua vida, assim como aquele povo saiu para celebrar 3 dias, esse encontro que nós vamos fazer de 3 dias, nós vamos voltar para cultuar a Deus, para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, a tua família, em nome de Jesus. Vamos declarar. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou. Vamos celebrar a ceia, meu irmão. Vamos adorar. Me resgatou e agora posso cantar. Não sou filho de Faraó. Eu sou filho de Deus.
Eu não celebro a Páscoa do mundo, eu celebro a Páscoa de Jesus. Pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Declara aí, meu irmão. Eu sou filho de Deus. Pela fé você declara Eu sou a todos quanto receberam filho deles o direito de ser filho de Deus. E você pode celebrar a Páscoa, você pode comer do pão, beber do vinho, comer do cordeiro e lembrar das ervas amargas. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu sou Filho. E aí, André? Vamos cear?